Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com grande alegria estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Sempre destacar a importância da escola bíblica dominical. Como é importante todos os domingos nós estarmos estudando a preciosa palavra de Deus, em especial esse trimestre, estamos terminando hoje, estudando sobre família. Família natural segundo os valores e princípios cristãos. Hoje nós estaremos concluindo sobre esse trimestre, sobre esse importante tema que Deus direcionou para esse trimestre. Para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical, vamos nós orar, pedirmos a Deus que nos ensine e revele da tua grandeza através dos ensinamentos da tua preciosa palavra. Você em sua casa, vamos nós orar e Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Meu Deus, neste momento te adoramos por nós iniciarmos mais uma escola bíblica dominical. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado, meu Deus, por nós nos reunirmos no objetivo de aprender da tua verdade. No entanto, meu Deus, nós estamos nesse exato momento pedindo ao Senhor, nos ensina e revela da tua grandeza através da escola bíblica dominical. Senhor, eis-me aqui, eu dependo do Senhor e necessito do Senhor. Ensina a todos nós e a todos os teus filhos que estão em suas casas, ouvindo e atento à tua mensagem. Ensina e revela da tua grandeza, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, vamos nós iniciarmos a escola bíblica dominical. Abra a sua revista, você que tem a sua revista, e até que a gente encontre, eu quero destacar para você, mais uma vez, a importância da escola bíblica dominical, dizendo para você como é importante a escola bíblica dominical, em que nós precisamos, nos domingos, em que estaremos depois de tudo isso, a normalidade, se esforce para poder estar na escola bíblica dominical, tá bem? Todos os domingos, quando voltarmos à normalidade, vamos estar na escola bíblica dominical em nome de Jesus. Se esforce para isso. Pois bem, lição de número 13 da nossa EBD, o tema é relacionamentos do cristão com Deus e a família. Aqui, a temática dessa lição 13 é colocada dois parâmetros, que é fundamental, é a essência, é tudo. Vamos colocar a palavra bem mais no comum, é tudo. Porque eu tenho que ter um relacionamento com Deus, um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com a família. Eu preciso entender o verdadeiro relacionamento com Deus é um, e o verdadeiro relacionamento com a família é outro. Eu não posso inverter os valores. Cada um desses tem o seu devido valor. Então, eu tenho que entender o valor do meu relacionamento com Deus e eu tenho que entender o valor do meu relacionamento com a minha família. Cada um tem o seu papel. Eu preciso entender isso. Quando nós misturamos isso, nós não iremos construir bases para superarmos as diversidades as quais nós estamos vivendo hoje. Então a gente precisa saber separar isso, tudo em seu devido lugar, sendo que é separado os valores, mas andam juntos, caminham juntos, o relacionamento com Deus e relacionamento com família, caminham juntos. Eles são distintos, mas não se separam. Vou mudar a palavra para a gente não confundir as coisas. São distintos as suas ações. O meu relacionamento com Deus é um, o meu relacionamento com a minha família é outro. O valor devido ao meu relacionamento com Deus é superior ao valor que eu tenho que dar ao meu relacionamento com a minha família. Então, com Deus é superior, com a minha família é um pouco mais abaixo. Então eu tenho que entender isso. E algumas vezes nós invertemos os valores. O valor com Deus, irmão, ele é tudo, ele é o principal. Quando eu valorizo as coisas de Deus, eu tenho domínio e eu tenho capacidade para me valorizar o meu relacionamento entre família. Então vamos lá, relacionamento do cristão com Deus e família. Então vamos lá no nosso texto áureo. Você que não tem a revista Escola Dominical, abra a sua Bíblia lá em Mateus 10, 37. Mateus capítulo 10, versículo 37, que é nosso texto áureo para nosso estudo nesse domingo de manhã. Diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Depois a gente vai fazer comentários aqui, mas vamos seguir na leitura aqui para posteriormente nós fazermos os comentários do que o Senhor Jesus está ensinando aqui em Mateus. Saber ponderar os valores. O meu relacionamento com Deus, ele é íntimo e é particular. O meu relacionamento com a minha família também é íntimo e também é particular, com algumas ramificações que nós iremos explicar. Dentro dessa lição de hoje, nós temos a verdade que ela vai ser aplicável, que diz assim: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Olha, nós que somos discípulos de Cristo, nós temos que saber, temos que entender, temos que discernir os diferentes relacionamentos e priorizando o meu relacionamento com Deus. Agora, eu não posso levar só o lado da priori do meu relacionamento com Deus e me esquecendo do meu bom relacionamento com a família. São distintos, mas caminham juntos. Não tem como separar um do outro, não. Estou mudando a palavra no princípio exatamente para a gente não misturar. São distintos as ações, mas não se separa em hipótese nenhuma no percurso do caminho. Não se separa. Aqui, quando a verdade é colocada, a verdade aplicada, priorizando o relacionamento com Deus, colocando em primeiro lugar o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Quando eu tenho um bom e em primeiro lugar coloco o meu relacionamento com Deus, eu vou ter sabedoria e condições de ter um bom relacionamento com a minha família. Então vamos lá. Objetivos em que esta lição está transmitindo para nós. Primeiro, explicar os níveis de relacionamentos de Jesus. Jesus como exemplo. Segundo, mostrar alguns aspectos da vida cristã em um relacionamento com a família. Terceiro, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Aqui o objetivo da lição é mostrar 3 parâmetros, 3 grandes realidades, 3 verdades, 3 vertentes, para que nós possamos priorizar Deus e valorizarmos família. Existe uma outra vertente, se haver tempo vou falar, é que nós muitas vezes nos confundimos com pessoas que não estão no nosso convívio familiar e nós valorizamos mais as pessoas externas, que não tem nada a ver com a família, e esquecemos da família. Então a gente precisa saber discernir também isso. Mas vamos lá. O texto de referência para basear o bom relacionamento do cristão com Deus e família. O nosso parâmetro hoje, aqui nesse domingo, no dia 29 de março, que é a lição 13, o bom relacionamento do cristão em Deus, é mostrar essas 2 grandes verdades. Se eu priorizo Deus, eu tenho sabedoria para mim ter um bom relacionamento com a minha família. Se eu não tenho prioridade é colocar em primeiro lugar. Se eu não consigo discernir isso, não vai bem em área nenhuma. Não vai bem meu relacionamento com Deus, não vai bem meu relacionamento com a minha família, não vai bem meu relacionamento com o trabalho, que é uma outra vertente que a gente pode falar também, não vai bem meu relacionamento na igreja, é outra vertente que a gente precisa falar também. Então, se eu não consigo saber priorizar, colocar em primeiro lugar, e é escalonado, irmão, então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, igreja. Se eu faço isso escalonado, se eu faço isso nessa ordem, irmão, vai bem a minha vida. Quando eu inverto isso, irmão, só vai dar errado. Vamos lá? Na revista, o texto de referência baseado nesse relacionamento. É Lucas 2, versículo 51, diz assim: e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. A sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Aqui um bom relacionamento de mãe e filho, e de filho e mãe e pais. Bom relacionamento de pais com filho e de filho com os pais. Então está falando
na ordem horizontal, que é a ordem humana. E o bom relacionamento vertical é a ordem do nosso relacionamento com Deus. Jesus, sendo Deus, ele tinha um bom relacionamento com seus pais. No caso, José não era pai dele, mas assim, a sua mãe. E por vice-versa, ela também com Jesus. Agora em Lucas capítulo 12, versículo 52, como está no texto de referência. Você que não tem a revista, abra a sua Bíblia. Lucas 12, 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Jesus aqui, ele não quer desencadear, em hipótese nenhuma, ele não está ensinando aqui não valorizar a família, não é isso. Ele está priorizando, ensinando a priori aquilo que deve ser colocado em primeiro lugar. Então, quando eu coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida, pode haver essas dissensões, essas dificuldades de relacionamento na casa, porque primeiro é Deus, mas tem que saber administrar isso. Pois bem, vamos lá, no decorrer do nosso assunto aqui, nós vamos estar comentando sobre isso. Lucas 14, agora no texto de referência, versículo 26, Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Muitas pessoas confundem o que Jesus está colocando como prioridade. Jesus não está mandando você ser desobediente a pai, a mãe, aborrecer sua esposa, seu esposo, não é nada disso. Jesus está ensinando a colocar prioridade. Primeiro é Deus, depois é meu convívio familiar, depois é a igreja, depois é trabalho, enfim, ele vai sendo escalonado. Então Jesus aqui, ele não está mandando você desobedecer pai e mãe, está mandando você aborrecer sua esposa, seu esposo, não é nada disso. Jesus está ensinando a colocar as coisas em seus devidos, ajeitar as coisas na sua vida espiritual. Primeiro é Deus, primeiro eu busco Deus, primeiro eu vivo para Deus. Tanto é que aqui no próprio versículo, ele está dizendo na sua última parte, e ainda também a sua própria vida, eu tenho que aborrecer a mim mesmo. Tem muitas coisas em mim que eu desejo fazer, mas eu tenho que aborrecer. Ou seja, não posso fazer. Quando a palavra é chamada aborrecer, é negar, não permitir, não deixar que me domine. Olha, quando nós entendemos isso, meus irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós seremos de verdade discípulo. Discípulo é colocar Deus em primeiro lugar. Olha, os discípulos de Jesus, quando Jesus chamou eles abandonaram tudo que fazia no sentido para poder seguir a Jesus e viver para Jesus. Agora, o abandonar, então eu vou abandonar, ficar em casa, eu vou viver para a obra. Tem alguns dizendo essa vou viver da obra. Que obra? Não está fazendo nada, meu irmão. Então, na verdade, aqui, quando o Lucas 14, versículo 26, Jesus está ensinando, quando está falando, é você colocar Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro relacionamento. O primeiro relacionamento nosso, irmão, é vertical. Depois é horizontal. Primeiro é com Deus. Eu tenho que ter um bom relacionamento com Deus. Quando eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu serei capaz de ter um bom relacionamento com a minha família. Porque aqui, hoje, nós estamos estudando, na lição 13, o relacionamento do cristão com Deus e família. São as duas coisas mais importantes que o ser humano tem, é Deus e família. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui na nossa revista Escola Dominical, no número 1, na primeira temática diz assim: diferentes níveis de relacionamento. Diferentes níveis de relacionamento. Existe o relacionamento que aqui é colocado como exemplo, Jesus e sua família terrena, que é colocado aqui como exemplo, como ele procede, como ele faz. Depois, 1.2, o relacionamento de Jesus com Maria e José, já ele não mais como criança, mas sim um adulto,
1.3, o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Então tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento família, um relacionamento, vamos falar, igreja, para a gente entender de forma mais viável, para a gente entender a verdade. Então vamos lá, entender em princípio agora, que eu quero destacar para vocês, antes de nós até lermos aqui, falar a respeito do entendimento da palavra relacionamento. Nós precisamos de aprender o que vem a ser isto, a palavra relacionamento. Então, eu fiz aqui algumas notações e eu quero passar essas notações para vocês. Então, primeira coisa, o que é relacionamento? O que significa isso? Essa palavra relacionamento, ela tem uma vertente, ela tem uma diretriz tão ampla e tão extraordinária. Quando nós entendemos ela, iremos saber colocar Deus em primeiro lugar, família também iremos colocar como devido valor, iremos valorizar quando nós entendemos o que é relacionamento. Então vamos lá, o que significa? Relacionamento é uma ligação afetiva, ou seja, é algo que está dentro da gente, entre uma pessoa que se une com os mesmos objetivos e interesses. Então é algo afetivo. Aí uma outra coisa interessante que quero aqui destacar, que o tipo de relacionamento, ele, além de ter esse lado afetivo, ele tem alguns tipos. E dentro desses tipos, que é colocado também aqui na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, os diferentes níveis, como está colocado aqui, mas eu quero destacar aqui esse lado afetivo e o lado que mostra esse bom relacionamento. Primeiro, precisa ter uma boa convivência. Para ter um bom relacionamento tem que ter uma boa convivência, conviver, vamos aprender isso. Uma boa comunicação e atitude, são três pilares para ter um bom relacionamento com Deus e com família. Com Deus está relacionada a convivência, está relacionada a comunicação, está relacionada a atitude. Com a família está relacionada a convivência, está relacionada a comunicação, está relacionada a atitude. Então os dois valores que são fundamentais em nossa vida, ele se preserva e tem essa ação mantida dessa natureza. O relacionamento é algo afetivo entre duas pessoas, ou seja, e entre essas duas pessoas, no caso, você e Deus, você com sua família, eu e Deus e eu com a minha família. Dentro disso tem esses tipos de relacionamento que vai trazer o envolvimento verdadeiro, que é a convivência, que é a comunicação e que é a atitude. Vamos nós entendermos isso, que isso na verdade, quando é executado, é a convivência, a comunicação e a atitude, será recíproco, ou seja, se eu consigo conviver bem com Deus, comunicar bem com Deus e ter atitude de cristão com Deus, Deus vai de forma também a agir na minha vida. Se eu faço isso também com a minha família também vai fazer isso com a minha vida. Então será recíproco. Então, no entanto, esses níveis de relacionamento, ou essa atitude, ou esse envolvimento afetivo, de um amor verdadeiro, algo sincero, algo real, e colocando escalonado em seus devidos lugares, colocando como priori Deus em primeiro lugar em tudo, como a própria Bíblia nos ensina, que devemos buscar Deus em primeiro lugar. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós iremos conviver bem, comunicar, iremos ter atitude, e será recíproco. E outra coisa que nós precisamos de entender, que aqui também eu quero até ler para vocês, que quando tem esse envolvimento, o que acontece? As partes que estão atribuídas a esse necessário da boa convivência, o relacionamento, não vai se tornar difícil. Ou seja, a boa ação nesse envolvimento de convivência, comunicação e atitude não terá dificuldade num bom relacionamento, não terá. Porque quando nós conviver é viver 24 horas, conviver é viver 24 horas. Então, eu tenho que conviver com Deus, 24 horas com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. Eu tenho que conviver com a minha família também 24 horas, amando, respeitando, valorizando. Tem que ter uma comunicação entre eu e Deus, e igualmente é recíproco, Deus estará se comunicando comigo.
De igual forma, com a família também tem que ter uma comunicação, também será recíproco, haverá uma comunicação da família com você. Tem que ter atitude de saber colocar as coisas em seu devido lugar. Qual é a minha atitude? Viver para Deus. Deus já deu o melhor dele. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que nós tenhamos vida eterna. Deus nos amou e já teve atitude, uma atitude de um amor incondicional. Deus não colocou condição para nos amar, Ele nos amou incondicionalmente, então já teve atitude. Agora eu e você precisamos corresponder com esse relacionamento que Deus nos ama e nos amou da forma que nós éramos. Agora não, agora nós já conhecemos a verdade, caminhamos na verdade e precisamos viver na verdade. Quando vivemos na verdade, nós de fato iremos superar todas as dificuldades da vida. Pois bem, dentro dessas três consistências que aqui diz de envolvimento, que é a convivência, comunicação e atitude, vamos ver isso no item de número 1, como está escrito na revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá. Diferentes níveis de relacionamento. Vamos destacar aqui 1.1. Jesus e sua família terrena. De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar. A prioridade é Deus e Deus valorizando a família, que incluiu uma mulher, que no caso era Maria, com o útero abrigou Jesus, um homem José, que não era pai de Jesus, mas esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus. Bem, como irmãos que nasceram de Maria e José posteriormente após Maria ter concebido e ter dado à luz a Jesus Cristo, portanto aí Jesus teve seus irmãos, consequentemente uma construção de família. Aí vamos lá nesse envolvimento. O relacionamento é isso, é envolvimento. Ao mesmo tempo que Jesus crescia como ser humano, ele tinha um envolvimento com Deus. Primeiro porque ele tinha esse envolvimento com Deus, porque os seus pais, no caso vou caracterizar José como pai, porque tinha esse conceito também, ensinou para ele, mostrou para ele o caminho ou a verdade, Deus. Aí você vai dizer, mas peraí pastor, mas Jesus não precisava, não, ele é Deus sim, meu irmão, eu estou falando no contexto humano, porque Jesus ele se fez carne, ele encarnou, como está escrito lá em João 1,14, ele se fez carne, ele encarnou. Então nesse exato momento ele precisava de cuidados como ser humano, precisava de ser alimentado, precisava de ser ensinado, e os pais e Maria assim fez, envolveu ele nas coisas de Deus. Aí teve convivência com Deus, comunicação com Deus e atitude com Deus. Olha o nível. O nível primeiro foi através da família que Jesus nasceu. Foi através da família, Jesus homem, que é instruído e ensinado uma boa convivência com Deus, uma comunicação com Deus e uma atitude também para com Deus. Vou repetir mais uma vez. Aqui não estou limitando Jesus não, eu estou te explicando o que é o lado natural, porque Jesus se encarnou, então era ser humano, 100% homem, 100% Deus. Então, quando ele criança, ele precisava de todos os cuidados como seres humanos. Nós temos, nós precisamos. Então, esse nível de relacionamento de família mostrou para ele a convivência com Deus, a comunicação com Deus e a atitude com Deus. Olha, por que houve isso? Porque havia um bom relacionamento entre a família. Vamos destacar isso? Olha só, quando José ficou ciente de que Maria estava grávida, imediatamente ele pensou que isso passou pela cabeça dele, não valorizou, que enganou ele, isso passou pela cabeça dele. Tanto é que o Senhor teve que vir cá falar com ele, olha, não é isso que você está pensando não, ela está grávida não por uma enganação ou porventura te enganou, não é isso não, é por uma atitude do Senhor. Ela está grávida
por ação de Deus, não por uma ação errada. Então Deus vem falar com ele para que ele possa recebê-la e estar continuamente com ela. E nesse exato momento adiante, ele valorizou ela, esteve ao lado dela, em todos os tempos, no período da sua gravidez, um bom relacionamento existia entre Maria e José. E uma outra coisa muito importante, nesse período da gestação de Maria, que estava esperando Jesus, ele não a conheceu. Maria era virgem e continuou virgem pelo período em que ela estava grávida de Jesus. Olha, nesse exato momento, meu irmão, ele não a conheceu, ou seja, havia uma convivência de família, uma boa comunicação e uma atitude. Olha só, quando a família tem essa estrutura e tem esse envolvimento, não vai haver desconfiança, vai haver boa convivência, boa comunicação e boa atitude. A atitude de José foi valorizar, foi respeitar que Deus havia falado com ele e valorizar Maria. Então, por causa desse envolvimento, teve toda essa ação em favor do ser humano através do nascimento de Jesus. Pois bem, vamos prosseguindo aqui. O próprio Jesus se tornou em forma de um homem, né? Então está escrito lá em Filipenses 2,8. Pois bem, 1.2, continuando nesse relacionamento em que a Bíblia, ou melhor, em que a revista da Escola Dominical está nos ensinando nessa lição de número 13, o relacionamento do cristão com Deus e a sua família. Em primeiro momento, estamos estudando o relacionamento aqui entre família, né? E esse relacionamento consiste um relacionamento vertical e horizontal. O relacionamento vertical é com Deus, precisa ter boa convivência com Deus, boa comunicação com Deus e boa atitude também com Deus. 2 da nossa revista de Escola Dominical. Relacionamento de Jesus com Maria e José. Vamos lá? É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Tinham um cuidado como família, como natural, tem que cuidar dos membros da família. E isso é muito importante eu aqui destacar exatamente esse relacionamento que aqui a lição está nos ensinando, é colocar as coisas escalonadas em seus devidos lugares, em ordem. Primeiro é Deus, depois sim estarei estruturando a minha família. E aqui Maria e José dá esse exemplo de família, de comunicação, de atitude, de convivência. Vamos lá. Primeiro que eles agiram conforme a lei de Moisés determinava, que teria que circuncidar, circuncidou Jesus. Teria que apresentar, apresentou Jesus. A ida para o Egito, para preservar a vida de Jesus. Olha só, tudo isso aí colocando em prioridade o amor de Deus. Qual era? Que Jesus iria vir para morrer em nosso lugar. Primeiro, circuncisão, seguindo o que estava escrito na lei, circuncidar o menino. Depois, apresentar, ou seja, apresentar a criança a Deus, pois é Deus quem deu aos pais, é Deus quem dá aos pais. Depois, preservar a vida de Jesus indo para o Egito. Então, na verdade, eles colocaram isso em prioridade, na ordem vertical. Convivência com Deus fez ele circuncidar. Nós não circuncidamos ninguém hoje, a circuncisão tem que ser no coração. Segundo, foi apresentar, essa convivência com Deus. A convivência com Deus fez isso, comunicou que teria que apresentar. E o terceiro, como estamos colocando aqui o envolvimento, teve a atitude de que preservou a vida do próprio Jesus Cristo quando ainda era criança. Vamos lá. A formação em uma profissão também veio da instrução da família. Convivência, comunicação e atitude. Que diz da seguinte forma: também a sua instrução religiosa, o seu conhecimento a respeito até do próprio Deus. Repito, não estou limitando Jesus, isso não é limitar Jesus, irmão. Porque Jesus naquele exato momento era ser humano, era criança e necessitava de cuidados normais, como nós temos que cuidar da nossa família. Pois bem, então teve a instrução religiosa de ensinar no caminho que deve andar. Então teve, quando Jesus, na verdade, ele vai ensinar os doutores da lei, porque isso é muito comum, pois os judeus, desde quando a criança nasce, o tempo todo está ensinando
a palavra de Deus, que no caso aqui para os judeus são os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas, né? Só o Antigo Testamento, eles estão ensinando constantemente. É isso que nós precisamos de ter, essa atitude. O relacionamento da família é ter atitude de ensinar nos caminhos que deve andar. Pois bem, vamos lá. Seguindo aqui a nossa revista, ainda no 1.2, enquanto não tinha chegado o tempo de iniciar o seu ministério, um verdadeiro exemplo para os filhos, mesmo na cruz sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou sua mãe, mas providenciou para que fosse amparada. Evidente que, após o início do seu ministério, a prioridade de Jesus passou a ser o cumprimento do plano divino de salvação, o que nem sempre foi compreendido por sua família. Prioridade. Olha, Jesus ele foi circuncidado, apresentado, protegido a sua vida, ensinou a profissão, ensinou a religião, no caminho que deve andar. De tudo isso, após, quando Jesus inicia o seu ministério e ele é crucificado, ele providencia alguém para cuidar da mãe, para não ficar sozinha. Olha o cuidado, prioridade. Depois de tudo isso, quando Jesus inicia o seu ministério, ele dá prioridade ao plano divino. Aí que vem uma questão de comunicação à família e de entendimento da família. Haja vista que aqui a família, nem todos compreenderam o ministério de Jesus, nem todos, em especial a mãe, não compreenderam. Aí que vem exatamente o entendimento da atitude, é compreender de que Deus chamou para poder fazer alguma coisa. Aí vamos voltar lá, em Lucas 14, versículo 26, quando Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer pai e mãe, aborrecer é o seguinte, é você estar de fato cumprindo as ordens de Deus. Vou dar um exemplo. No ano de 1990, quando me converti ao Evangelho, no dia em que iria me batizar, eu liguei para minha mãe, nós morávamos ainda na fazenda, e lá tinha telefone, né? E quando eu liguei para ela, disse para ela: mãe, amanhã eu vou me batizar. Minha mãe naquele exato momento não se agradou muito, né? Porque vivíamos uma outra religião, mas até zombou um pouco de mim, mas tudo bem. Mas o meu pai não ficou muito satisfeito não, ficou até bravo comigo. Então, na verdade, quando eu decidi de viver para Cristo, de caminhar com Cristo, acabou trazendo um aborrecimento por aquilo que os meus pais, a princípio, haviam me ensinado uma religião. Então, para eles, isso aborreceu, entristeceu eles. Então, de certa forma, nós seguimos os planos de Deus. Passou-se os anos, minha mãe se converteu, minha irmã, meu irmão, meu pai, tive o prazer de batizar o meu próprio pai, servindo o Senhor Jesus Cristo. Então, quando aqui Lucas, ou quando Jesus está ensinando em Lucas 14, 26, o aborrecimento é o seguinte, que alguns membros da família ensinou alguma coisa, e você vai para os planos do Senhor, para servir o Senhor, para caminhar com o Senhor, vai haver um entristecimento por um período, mas logo depois, esse que se aborreceu com você, ou se entristeceu com a sua ação de servir a Jesus, também vai vir para os pés do Senhor, como aconteceu comigo, pois todos da minha família veio para os pés do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, continuando, o bom relacionamento é algo afetivo, verdadeiro, que deve ser compreendido com verdadeiro envolvimento, que é convivência, comunicação e atitude. Isto é um bom relacionamento. O relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Aí aqui, com os seus discípulos, eu quero destacar a terceira vertente, como eu havia dito, que é a igreja. Discípulos aqui, eu vou usar a figura como igreja, que nós, templo, instituição, na verdade a igreja somos nós, né? Estamos vivendo nesse exato momento como igreja verdadeira. Nós não estamos reunidos em templo, mas nós estamos reunidos com o Senhor na ordem vertical, adorando a Ele, como já é o nosso papel. Como eu sempre ensino na igreja, que é culto quem faz ele,
não é o pregador, não é o pastor, nem aquele que pula, não é quem está dirigindo o culto, não. Quem faz o culto é você que vai oferecer a Deus. É você que está oferecendo o seu culto a Deus. Olha, no entanto, nós, igreja, nesse exato momento, estamos vivendo isso. Pois bem, o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Deixa eu ler aqui o que está inserido na revista, para nós fazermos alguns comentários e fazer essa forma também da priori, o escalamento disso, escalonado. Primeiro Deus, família e igreja. Nós precisamos de valorizar isso. Vamos lá. O fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus e com o Filho de Deus, mesmo tendo convivido de perto, como está escrito em João 7,5. Porém, quando pessoas ouviam a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele como Messias prometido, sendo assim seus discípulos eram considerados por ele como sua família. Deus também usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como instrução do seu plano de reunir um povo identificado como família de Deus. Aí nessa 1.3, que é o relacionamento de Jesus com seus discípulos, aonde eu disse que é a terceira vertente que eu queria dizer aqui, porque a revista aqui nos ensina o bom relacionamento entre Deus, entre nós e Deus, a escala vertical, e a família, mas também nos ensina aqui essa vertente de família e igreja. Até nós da igreja intitulamos isso, nós somos uma família. Primeiro porque nós convivemos uns com os outros e temos a harmonia de afeto de irmãos, como membro da família, do mesmo sangue. Quando aqui o ponto 3 está dizendo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, eu uso a figura como igreja, e lá no final desse comentário está dizendo, nós somos a família de Deus. Então, eu tenho que valorizar a minha igreja. Eu tenho que valorizar, quando eu falo minha igreja, mas não é que eu sou dono da Catedral da Assembleia de Deus, não é isso não. Tem gente que interpreta as coisas erradas. Estou falando como membro da igreja. Como membro da igreja, estou me especificando e me identificando, é minha igreja, no sentido que eu participo, de que eu estou junto, nós somos uma família. Quando nós entendemos e valorizamos o seio familiar, que é o seio familiar, igreja, e colocamos seu devido lugar, primeiro é eu e Deus, ordem vertical, ordem horizontal, eu e a minha família, ordem horizontal, eu e a minha igreja, eu tenho que valorizar a minha igreja. E Jesus dá exemplo disso no sentido de viver uma boa e de ter uma boa convivência, comunicação e atitude com seus discípulos. Ele tem uma boa convivência com isso, ele dá um exemplo para nós desse relacionamento. Nós precisamos corresponder com isso, irmãos. Nós hoje estamos vivendo uns dias bem diferentes daquilo que nós estávamos acostumados ao longo do período de igreja. Cada século, grava isso que eu vou te dizer, quem lê a história vai saber o que eu estou dizendo. Cada século, irmão, tem algo diferenciado para a igreja, tá? Cada século há algo diferenciado para a igreja. Só você ler os relatos históricos, é algo diferenciado para a igreja, alguma coisa que acontece. E a nossa geração está passando por algo diferenciado, a qual nós somos igreja, a instituição, e nós somos igreja, templo do Espírito Santo. Então, nesse exato momento, a família de Deus, nós precisamos mais do que nunca valorizar isso e ter um bom relacionamento. Vou repetir de novo, o relacionamento é escalonado. Primeiro é Deus, segundo é a família, segundo é a instituição, a minha igreja. Eu preciso valorizar a minha igreja, eu preciso amar a minha igreja, eu preciso ter um bom relacionamento com a minha igreja. Repito, minha igreja não é porque eu sou pastor de igreja que eu acho que eu sou dono, não é isso. É de que eu participo da igreja, então eu
eu preciso me considerar que é minha igreja, eu sou participante, como da minha família, é minha família, porque eu participo. Irmão, quando Jesus dá esse exemplo para nós de convivência, comunicação e atitude, irmão, há um bom relacionamento. O bom relacionamento nosso com Deus é em primeiro lugar. O bom relacionamento da família é em segundo lugar. O bom relacionamento da igreja é em terceiro lugar. É dessa forma, é essa escala. E nós precisamos de ter essa ação, irmão. Mas vamos lá. Tem uma coisa que eu preciso destacar aqui para você, que eu destaquei na revista do Professor, que é um comentário de William, que ele diz da seguinte forma, que está escrito em Lucas capítulo 8. Olha só, nesta passagem há uma grande verdade prática. Pode acontecer que um homem se encontra muito mais perto de gente com o qual não está relacionado que de sua própria parentela. Acontece muito isso. Mas daqui a pouco, deixa eu comentar daqui a pouquinho, deixa eu continuar aqui. A relação mais profunda da vida não é simplesmente uma relação só de sangue, é também da mente e do coração. Quando as pessoas têm fins, princípios, interesses, metas comuns da vida, seu vínculo será verdadeiro e real. Muitas das vezes, como eu estou dizendo aqui que é escalonado, primeiro é Deus, família e igreja. Mas muitas das vezes as pessoas invertem isso. Irmão, não inverta isso. Primeiro é Deus, então valoriza mais Deus do que outros relacionamentos. O primeiro relacionamento é com Deus. Tem pessoas que valorizam mais o relacionamento fora da casa. Estou falando de relacionamento, irmão, não é enganação, não é trair ninguém, não é nada disso, é convivência. Relacionamento é convivência, comunicação e atitude. É um afeto harmonioso, tá? É nesse sentido, tá bom? Não leva para coisa errada que alguns podem pensar aí, não é nada disso não. O relacionamento, tem muitas das vezes as pessoas, elas se convivem mais com as pessoas lá fora, comunica mais com as pessoas lá fora e tem atitude mais com as pessoas lá fora. Tem atitude menos com Deus, comunicação de menos com Deus e convivência menos com Deus. Tem convivência menos com a família, comunicação menos com a família e atitude menos com a família. Mas tem um bom relacionamento lá fora. Lá fora conhece mais pessoas do que conhece a sua própria família, ou de que conhece o próprio Deus. Quando William, esse escritor, esse comentarista, ele especifica isso, ele mostra os devidos valores do relacionamento, meu irmão. Então, quando eu dou mais valor lá fora, eu perco aqui dentro, com Deus, com a minha família e com a minha igreja. Eu perco, porque eu não vou ter convivência aqui, eu não vou ter comunicação aqui, eu não vou ter atitude aqui. Então, estarei presente, ausente. Essa é a dura verdade. Digo que estou presente com Deus, mas estarei ausente, porque eu comunico mais lá, tenho atitude mais lá fora. Irmão, nosso relacionamento vertical, ele tem que ser prioridade na nossa vida com Deus. Eu tenho que viver totalmente para Deus. Eu tenho que viver totalmente também para minha família. Eu tenho que ter um bom relacionamento com a minha igreja, que é a que eu participo, em que eu congrego. Irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. Irmão, eu não posso, em hipótese nenhuma, dizer de que eu sou da Assembleia de Deus e difamar a minha igreja que eu pertenço. Eu não posso dizer que eu pertenço à família Fernandes, que é do meu pai, e caluniar essa família. Eu pertenço a ela, estou caluniando a mim mesma. Eu não posso, e eu pertenço à família da minha mãe, que é coelho, da parte do meu avô, da minha mãe, e dizer que não concordo, de caluniar essa família. Eu pertenço a essa família. Eu pertenço à família do lado do meu pai e eu pertenço à família do lado da minha mãe. Então eu não posso caluniá-los. Não posso. Eu tenho que saber conviver com isso. Porque se eu caluniar os membros da minha família, estou caluniando a mim mesmo. Eu pertenço a eles. Olha. O sangue corre aqui na minha veia, corre o sangue dos Fernandes e o sangue do coelho. Olha.
corre aqui na minha veia. Então eu não posso, em hipótese nenhuma, caluniar, porque eu estou caluniando a mim mesmo. Irmão, tenha um bom relacionamento com a igreja ao qual você congrega, que é a Assembleia de Deus. Ame isso, valorize isso. Eu vou repetir a escala, é escalonado, a prioridade, primeiro é Deus, segundo, o bom relacionamento da família e um bom relacionamento na igreja, que é o item 1.3, que eu estou usando a figura daqui da revista, que está dizendo Jesus com seus discípulos. Nós somos a família de Deus. Agora, irmãos, no planeta, no globo terrestre, nós somos a família de Deus. Estamos unidos em oração, estamos unidos em um clamor, estamos unidos buscando a Deus misericórdia em favor de nossa vida. Estamos unidos. Nós somos uma família. A igreja evangélica é uma família. Nós não podemos nos dividir. Nós temos que somar. Glória a Deus. Então vamos lá. O item 2. Não adiantar que a gente empolga, né? Que a gente gosta de empolga de vez em quando. Vamos no item 2 da nossa revista Escola Dominical, prosseguindo aqui com a nossa forma de relacionamento. Então, uma coisa ainda que eu preciso destacar para vocês, melhor eu não, né? A revista está destacando, seguido também da Bíblia. Vamos lá. O cristão e a sua família. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa como o plano original, e que se deseja, e as orientações contidas na palavra de Deus. 2.1, a importância da coerência. Vamos lá. O termo coerência indica coesão, harmonia. Tem que ter harmonia, irmão. O cristão é chamado a um viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos com os quais cremos e anunciamos. O próprio Cristo censurou os escribas e os fariseus pela falta de coerência. Aí vamos ler na Bíblia? Abra sua Bíblia lá do que está escrito aqui na revista. Mateus 23, versículo 3. Mateus 23, versículo 3. Irmão, a coerência é tudo. A harmonia, tem que ter algo harmonioso na nossa vida. Aqui na revista, vai abrindo lá que eu vou comentando, Mateus 23, 3, a importância da coerência. Vamos ler primeiro, para depois eu fazer um comentário dentro da leitura, fica até mais fácil de nós entendermos. Mateus 23, 3, diz assim, olha: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Harmonia e coesão é isso, é eu dizer como fazer e fazer, é eu dar a receita e usar a receita, é eu dizer que o remédio é bom para dor de cabeça, mas na hora que eu estou com dor de cabeça, eu tomar o remédio. Então, quando há coesão, harmonia, igualdade, quando há isso, irmão, vai bem no ciclo familiar. E Jesus dá o exemplo aqui dos fariseus. Os fariseus tinham receita, mas não faziam. Dizia como que tinha que proceder, mas não praticava. Dizia que deveria fazer, mas não realizava. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não posso dizer para você que você tem que ter boa harmonia e coesão na sua família e eu não viver bem na minha família. Vamos para um outro texto muito importante? Tiago 2,14. Tiago 2,14. O que está escrito também na nossa revista Escola Bíblica Dominical. Não estou pegando vários versículos justamente para não ter essa dificuldade de armazenar. Tiago 2,14. Olha, o que a Bíblia está dizendo aqui para nós, considerando a verdade bíblica, que mostra como nós devemos proceder diante do Senhor. 2,14. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, é ação, obras é ação.
Porventura a fé pode salvá-lo? Irmão, deixa eu dizer uma coisa, tem gente que confunde uma coisa com a outra, né? Ser bonzinho vai te salvar. Não, ser bonzinho te salva. Mas o crente salva, passa a praticar as coisas boas. Olha, eu digo que tenho Cristo, eu digo que tenho fé, eu digo que estou em Cristo, mas não valoriza a minha família, então a minha fé não vale de nada. Ué. Então, isso que eu estou dizendo não vale de nada. Ué. Porque a minha fé, ela é seguida por atitude minha como crente. Eu vou repetir, os fariseus davam a receita, mas não praticava. Então o salvo pratica, o salvo faz coisas corretas, faz coisas boas, coisas dignas, coisas bíblicas do que a palavra de Deus nos ensina. Mas vamos lá, Timóteo 3,5, preciso também destacar esse aqui, olha, que é muito importante também. Timóteo 3,5, abre lá a sua Bíblia, para nós também destacarmos o que aqui está nos ensinando a respeito desse relacionamento horizontal. Glórias a Jesus, pois Jesus é bom e nos ensina a sua verdade. Outra coisa que eu preciso destacar, irmão, Deus sempre vai nos mostrar a verdade como forma para nos corrigir. A correção de Deus é uma bênção para a nossa vida. 1 Timóteo 3,5, abra sua Bíblia lá, 1 Timóteo 3,5, diz da seguinte forma, como está escrito aqui na revista, 3,5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Uma pergunta, hein? Como? Se eu não tenho um bom relacionamento na minha família, como eu conseguirei? Como que eu vou trabalhar? E como que eu vou construir um bom relacionamento na igreja? Não terei condições. Quando a Bíblia, quando a palavra de Deus está dando esse entendimento de um bom relacionamento, dizendo, porque se alguém não sabe governar, não tem um bom relacionamento na casa, não sabe governar bem a casa, não tem uma convivência, comunicação e atitude na casa, como é que vai fazer isso na obra de Deus? Fica a pergunta. Vamos lá, 2:2. Vamos no 2:2, o nosso tempo já está bem restrito, né? Quando a família não se converte, temos que saber conviver com isso, irmão. Tem que ter um bom relacionamento com isso também, meu irmão. Ah, pastor, na minha casa não é todo mundo ainda que aceitou Jesus, não é todo mundo, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, irmão. Tem que saber conviver com isso. Aí agora, eu quero falar aqui, dentro desse tema aqui, um negócio chamado relacionamento interpessoal. Notei isso também, para mim não me esquecer. O relacionamento interpessoal, eu preciso passar isso para você. É a forma como a pessoa se relaciona com os outros na vida pessoal. Faz parte dos seus relacionamentos interpessoais. Olha, o relacionamento interpessoal consiste na relação desenvolvida entre duas ou mais pessoas, na forma como se estabelece a comunicação entre elas. Está associada à capacidade de interação e habilidade de saber aceitar as pessoas como elas são. O relacionamento interpessoal é a forma como a pessoa irá se relacionar com os outros, que tem pensamento diferente, atitude diferente, que tem personalidade diferente, característica diferente, temperamento diferente. Temos que saber, irmão, conviver com isso. Vou contar mais uma vez, falar mais uma vez, narrar para os irmãos. Quando me converti na década de 90, esse relacionamento com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus tios, como foi isso? Foi muito fácil? Não foi fácil, mas eu tive que ter esse relacionamento. Deus teve misericórdia de minha vida, ainda que muito jovem, ainda muito neófito, mas conseguimos ter um bom relacionamento com os meus pais, com os meus tios, a respeito que se falava da religião. Então, quando nós temos sabedoria para isso, a gente tem que ter, irmão, sabedoria. Aí, de novo, de dizer, o relacionamento interpessoal é você saber relacionar as pessoas, não no sentido de separar elas, não é isso. É você saber conviver, convivência, comunicação e atitude.
Olha, é ter habilidade. O relacionamento interpessoal é você ter a habilidade de conviver com essa situação. Tem que ter habilidade, irmão. Como é que nós conseguimos ter essa habilidade? É ter um bom relacionamento vertical, que é com Deus, que é com Jesus. Como vamos ter esse bom relacionamento vertical? Lendo Bíblia, orando, jejuando, buscando Deus em primeiro lugar. Quando eu leio Bíblia, eu estou criando estrutura para me ter a habilidade para as adversidades da vida que vai surgir. O relacionamento interpessoal, eu tenho que saber conviver com ele também, ter habilidade e ter a interação, a capacidade, irmão, de conviver com isso. Não precisa de ser capaz para isso. Repito, a habilidade e a capacidade, ela virá partindo do princípio em que eu estou na presença de Deus, tenho a Bíblia como regra de fé, leio ela, examino ela, não para os outros, examino ela para mim. Quando eu examino a Bíblia para mim, irmãos, aí eu não levarei a mensagem para dar lição de moral nos outros, eu colocarei a mensagem para dar lição de moral para mim, para me mostrar como eu tenho que servir e caminhar na presença de Cristo. Vamos lá, prosseguindo aqui com a nossa revista da escola dominical. Vamos para o 2.3, que nós temos também reduzido já. 2.3 diz assim: o casamento, a instituição divina para a vida da terra, pois o próprio Senhor Jesus afirmou isso com a futura vida e ressurreta. O mundo vindouro ao mundo vindouro, pois o mundo vindouro que é os céus, lá não terá casamento, mas aqui sim, e devemos viver em harmonia no ciclo familiar. Pois bem, deixa eu dizer aqui, a revista também transmitindo para nós algo muito especial, no 3, já vou para o 3, para nós aqui já caminharmos para o nosso final da nossa escola dominical, nosso relacionamento com Deus. É interessante que eu coloquei aqui, a princípio o tema é colocar o relacionamento do cristão com Deus e família. O lado escalonado é Deus, família e igreja. O lado escalonado, em ordem, é nessa ordem. Primeiro é Deus, depois família, depois a instituição que eu tenho que amar e valorizar. É interessante que aqui a revista, ela começa trabalhando família. Não quer dizer que isso é no sentido de que Deus vai colocar em segundo plano, não. Mas ela deixa para nós fazermos os comentários e estudarmos como Deus prioridade na lição 3, na parte 3 desta lição, o nosso relacionamento com Deus. Aí eu estou ao longo desse tempo aqui, tanto no 1 quanto no 2, falando do relacionamento Deus, família e igreja, né? Mostrando também o relacionamento interpessoal, que é saber conviver com pessoas, com outras pessoas que têm outro temperamento, outra característica, em outra personalidade, ter habilidade e capacidade de viver com essas pessoas, até no meio familiar e ciclo social. Mas interessante que nós vamos estudar agora o lado escalonado, de que primeiro é Deus, relacionamento com Deus. Vamos lá. Então 3, diz assim: é importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referência a palavra de Deus e a direção e a capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Vamos para o 3.1, o amor de Deus, o amor a Deus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus, em Marcos 12:28, ou seja, principalmente, importância, primeiro de todos, é imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus: ouve, Deus é o único Senhor, amará, pois, ao Senhor teu Deus. É aí interessante que nesse texto, irmão, o escriba pergunta como que deve ser o procedimento em amar, em priori. Aí Jesus responde: primeiro é Deus, amar a Deus.
Ele não perguntou no sentido de ser humano, mas Jesus já colocou exatamente essa palavra também. Aí diz, o segundo mandamento igual a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta, como acabei de dizer. Há uma íntima relação entre o amor de Deus e ao seu próximo. Olha, quando foi indagado, foi perguntado para ele como que deveria ser o procedimento do amor, Jesus responde, primeiro é amar a Deus. Então eu tenho que amar a Deus sobre tudo, sobre todas as circunstâncias, Deus acima de tudo, irmão, Deus em primeiro lugar em tudo. Quando Jesus dá, vamos falar receita, quando dá o entendimento, ele mostra o relacionamento. Então o meu relacionamento com Deus em primeiro momento, como eu estou dizendo aqui, ele é em vertical, é com Deus, nessa ordem. Primeiro aqui, vertical. A ordem vertical traz coluna, traz estrutura, traz vigor, traz habilidade e traz capacidade. Irmão, vertical. Vertical, vamos falar agora para nós entendermos. A coluna é vertical. As cintas de uma casa é horizontal. Aí eu vou classificar isso para nós entendermos. Quem entende um pouquinho da área da construção sabe do que eu estou dizendo. Mas você na sua casa também vai entender. Coluna é vertical. Ela é assim, é pruma, na ordem vertical. A horizontal é as cintas. Então eu vou classificar coluna, Deus, é o que suporta o peso. Vertical é o que suporta o peso das paredes, que eu vou classificar como igreja. Então são três coisas para nós entendermos. Ordem vertical é a estrutura que suporta tudo, que aguenta tudo, suporta todo o peso. Suporta o peso da viga, da cinta, a cinta embaixo, suporta o peso da viga e suporta o peso das paredes. A coluna suporta tudo isso. Só que, porém, da mesma forma, as vigas, elas suportam o peso das paredes. Vou repetir isso, irmão. Olha a escala: vertical, coluna, Deus; horizontal são as vigas, família; parede, a igreja. Olha só como que nós estamos colocando como exemplo para nós entendermos. A coluna suporta o peso da viga, a coluna suporta o peso da parede, a viga suporta o peso da parede, que eu estou classificando como igreja, para nós entendermos. Então, quando a gente coloca isso nessa escala, irmão, não adianta você colocar uma viga se não tiver coluna, vai cair, não vai ter nem jeito de encher, ela não ia ficar suspensa. E não tem como colocar também igreja em cima de viga se não tem coluna, irmão, não tem aonde apoiar. Tudo está no relacionamento daquilo que é escalonado. Em primeiro lugar, quando vai construir alguma coisa, mas ele faz coluna. E a coluna é Deus na minha vida, é Cristo na sua vida, é o Espírito Santo habitando em nós. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, convivência, comunicação e atitude, eu construí uma coluna. Quando se constrói a coluna, dá para se construir as vigas, que eu estou usando como símbolo família. Quando tem coluna, terá viga. Quando tem viga, terá parede. Você já entendeu, irmão? Olha só, tudo está em sua ordem. Coluna suporta o peso da viga e suporta o peso da parede. Agora, não terá condições da parede suportar os ventos, suportar as adversidades da vida, que aqui estou usando como igreja, parede como igreja, é o que protege. Aleluia, Jesus é bom, né? Olha que coisa extraordinária, irmão. Isso é uma revelação muito de Deus, tá? Que na verdade não preparei essa fala aqui agora, né? Deus dando de imediato. Irmão, olha que coisa gloriosa. Quando eu tenho coluna que é Deus, me sustenta a viga, constrói as paredes que é a igreja, irmão. Tem muita casa que não tem parede, que é a igreja. Tem muita família que não tem parede, que é a igreja. Estou falando da instituição, na igreja nossa, habitação somente não. Estou falando da instituição, que não tem igreja. O que acontece? O vento vem, assopra, não tem nada, ué. O que vai acontecer?
vai entrar, irmão, a parede protege do vento, a parede protege do frio, a parede protege do calor, a parede protege das feras, a parede protege, irmão, da sujeira. Se não tiver parede, irmão, aquele ambiente todinho ali vai ficar sujo, vai crescer mato. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para mim e para você? Então, primeiro, aqui quando Jesus disse em Marcos 12, 28, quando a pergunta é feita por um doutor da lei, pergunta para ele o que eu tenho que fazer primeiro: amar a Deus, coluna vertical, depois amar o teu próximo, aí já é a ordem horizontal. Aí eu estou colocando a ordem horizontal, utilizando a construção civil para nós entendermos, irmão, se você tem Jesus como em primeiro lugar na sua vida, parabéns, você está com uma coluna sólida, Jesus é a rocha. Se você tem uma família que está caminhando com Jesus, parabéns, é a viga, vai poder colocar parede, e a parede vai te proteger, vou repetir, do sol, do calor. Aí você, mas é a laje, pastor? Sim, é a laje, só vai bater a laje quando tiver parede. Parede e laje é simbolismo de igreja, quero dizer exatamente nesse sentido. Mas se tiver a parede, vai te proteger do calor, vai proteger do frio, vai proteger das feras e das sujeiras. Das sujeiras, irmãos, o vento vem, tempestade vem, mas irá te proteger, porque nós estamos na rocha. Quem ouve as palavras do Senhor e cumpre elas, está firmado na rocha, constrói colunas. Glórias a Jesus. Pois bem, vamos lá. Vamos prosseguindo, então nós já entendemos que o amor a Deus é a coluna na ordem vertical, o amor à minha família na ordem horizontal, estou usando como uma construção, são as vigas, e na construção de vigas amor ao próximo, também igreja, denominação, a instituição, que vai valorizar, protege. A igreja irá te ensinar, irá te mostrar, irá mostrar o caminho do Senhor para você. Então é essa escala: Deus, família, igreja. Então estou utilizando isso para nós entendermos o fator principal e predominante para nós vivermos na presença do Senhor. Discípulo 3:2, discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Vamos lá. Parece contraditório após lermos e estudarmos sobre a relevância da família. Nós nos deparamos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes de dissensão e aborrecer, dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. São termos que indicam desunião e opinião e conduta, amar menos, como indicado em Mateus 10:37. Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento e cuidado e proteção. Olha, a última parte aqui já dá total explicação a respeito da dissensão e do aborrecimento. Olha, na verdade Jesus, ele sempre está ensinando que a harmonia, comunicação, atitude na família. Mas se dado momento nós temos que seguir a ordem vertical, irmão, vai ter aborrecimento da família. Vai ter algumas divisões, infelizmente vai ter. Na década de 90 houve na minha. Eu fui o primeiro a vir para a igreja. Então houve aborrecimento e dissensões. Mas, no entanto, depois iremos colher. Na verdade, o que Jesus está ensinando aqui, que a minha lealdade em primeiro é com Jesus. Depois sim vai ser nessa escala. Vamos caminhar, nosso tempo já até passou já. 3:3, expresso na referência adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5:18 até o 33. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito. Comunicação, culto, conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 e 23, porém, também estão expressando como é a vida de uma pessoa comprometida com o relacionamento com Deus, assim como Efésios 6:1-9. Nesse texto há expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte dos discípulos
e Cristo. De Cristo. Deixa eu te dizer como está aqui escrito na revista. Sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Eu vou terminar aqui o assunto de hoje. O item 3.3, eu quero pedir a você, que agora que eu vou terminar, você venha a ler Efésios 5, 18 até o 33, venha ler, e ouvir os ensinamentos que ali está, e ler Efésios 6, 1 ao 9, e a revista destaca o versículo 22 e 23, presta atenção lá, não irei fazer o comentário, eu quero que você leia, eu quero que você estude entre a sua família esses dois textos, amém, meus irmãos? Meus irmãos, sou grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui junto com você, aprendendo da palavra de Deus e sobre esse tema, o relacionamento do cristão com Deus e a família. Terminamos esse trimestre para a glória de Deus, Deus assim nos ensinando as instruções necessárias para a família. Que Deus assim esteja abençoando fortemente você, sua família e também a nossa igreja que nós aqui aprendemos. No próximo domingo, se assim Deus permitir, quem sabe já estaremos já no templo aprendendo a palavra de Deus. Quem sabe em nome de Jesus tenhamos já essa grandiosa vitória. Caso não aconteça, vamos estar aqui também aprendendo a palavra de Deus. E a revista Escola Dominical já estará disponível para os irmãos com os dirigentes de cada congregação, já está na mão deles a partir de hoje, domingo, a partir de hoje já estará na mão deles. Então você já pode procurar que eles estarão disponibilizando isso para vocês. O nosso próximo assunto do próximo trimestre é Salmos. Então vamos estar estudando a palavra de Deus, tá certo? Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Mais uma vez quero pedir aos irmãos, se inscreva lá no YouTube, quem não se inscreveu, e também no nosso canal no Face. E à noite teremos às 19 horas também um culto aqui em administração da palavra de Deus, e às 20 horas com o nosso joelho dobrado em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa escola bíblica dominical, aonde nós aprendemos as suas verdades, os seus ensinamentos para as nossas vidas. Eu glorifico, eu adoro e eu exalto o Senhor por esse momento, que todos os seus ensinamentos desse trimestre possamos colocar em prática em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós juntos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.